Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, porém o nosso 24º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, não será sobre um álbum, e sim sobre um EP. EP de hardcore de uma banda norte-americana, mais precisamente da cidade de Nova York, estado de mesmo nome, portanto, estado de Nova York. Esse é o EP que se chama For My Family, quarto EP lançado pelo grupo Agnostic Front. É um excelente EP com excelentes composições, um EP que conta apenas com 3 faixas, sendo que 2 faixas que constam no EP estão presentes num álbum, sendo que apenas uma das faixas é uma música inédita que não havia sido então lançada em nenhum outro registro do grupo, sendo que 2 faixas das 3 possuem videoclipe de divulgação. As composições são interpretadas sempre com muita energia, muita expressão, existindo variações de cadência, às vezes na mesma música, mas às vezes também entre uma faixa e outra, existindo momentos mais velozes, enquanto também existem momentos mais cadenciados, com bastante groove, bastante energia, como eu já falei, na interpretação dos arranjos, existindo trocas rápidas de acordes, o que ajuda a elevar a qualidade do EP como um todo. Bons arranjos, sempre muito bem interpretados, nada muito complexo, mas existindo boas frases, principalmente no que diz respeito aos arranjos individuais de cada instrumento. Em específico, eu destaco aqui os arranjos de bateria, que muitas vezes fazem bons grupos, boas frases, sendo justamente esse o grande destaque do EP, na minha opinião. Embora as trocas de acordes, muitas vezes ritmicamente em sincronia com os demais instrumentos, em específico com a bateria, também são outro elemento que merecem atenção quando da apreciação do EP. Esse é um EP que, como eu já falei, é o 4º EP lançado pelo grupo, porém ele foi lançado no ano de 2007, mais precisamente no dia 25 de setembro de 2007. Portanto, não é um dos primeiros registros do grupo, muito pelo contrário, sendo até certo ponto um registro mais recente dentro da carreira do grupo, mas que resgata bem algumas intenções de álbuns anteriores. Mais especificamente, lembra muito, na minha opinião, o álbum One Voice, embora também perceba-se elementos do Riot Upstart. Portanto, não só do hardcore a gente consegue encontrar elementos aqui nesse EP, mas também com influências do street punk, embora o hardcore acabe sendo o gênero que, na minha opinião, acaba prevalecendo em todas as composições. Além dos arranjos, além das variações de cadência, a expressão, principalmente no que diz respeito à interpretação dos arranjos vocais, mas também dos instrumentos de corda, também é outro elemento que merece atenção, pois existe sempre muita expressão, muita energia na interpretação desses arranjos, o qual se torna mais um elemento que seja destaque e ajuda a elevar a qualidade dos arranjos e do EP como um todo. Esse é um EP que foi lançado pelo selo Bridge 9 e foi gravado no estúdio Planet C, sendo que na gravação do EP o grupo contava com um quinteto na sua formação, portanto 5 integrantes na sua formação, sendo eles o vocalista de nome Roger Mire, embora seu verdadeiro nome seja Rogelio Gonzalez, bem como 2 guitarristas, sendo que um deles também, assim como o vocalista, sendo um dos precursores do grupo, sendo o único integrante da formação original, chamado Vinny Stigma, embora seu verdadeiro nome seja Vincenzo Capuccio, bem como o outro guitarrista de nome acreditado como Joe, embora seu verdadeiro nome seja Joseph James, bem como o baixista de nome
Mike Gallo, assim como o baterista de nome Steve Gallo. A arte da capa é uma arte bem interessante, a qual conta com um brasão como se fosse metalizado, dando a ideia de que seja um metal, embora esse brasão seja desenhado. Aliás, uma boa arte da capa, com uma boa fonte também, boa fonte escolhida para as letras, tanto no que diz respeito do escrito do nome do grupo, mas também como do título do EP. Arte essa que ficou por conta de Craig Holloway. A contracapa, menos criativa, mas mantendo a mesma ideia da capa, acaba nos dando apenas algumas informações como o nome das faixas, o selo, enfim, algumas outras informações básicas sobre a gravação e sobre o EP como um todo. Nada de muito especial na contracapa, sem muitos desenhos, mas mantendo a mesma ideia de desenho, as mesmas cores, as mesmas fontes, enfim, as mesmas intenções, embora com uma arte mais simples se comparado com a arte da capa. Nem por causa disso deixa de ser uma arte ruim, muito pelo contrário, eu considero uma arte bastante criativa e bem interessante. Nas nossas próximas publicações nós vamos comentar cada uma das faixas existentes no EP. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, até a próxima, valeu! A primeira faixa do EP, que é justamente a faixa que dá nome a ele, chamada For My Family, é uma excelente composição, a qual possui variações de cadência, alguns momentos bem velozes, outros momentos mais cadenciados, o que alterna entre as partes uma intenção mais hardcore com outra intenção mais street punk. Sendo que essa é uma das composições, uma das faixas que já havia sido lançado em um álbum de estúdio, mais precisamente o álbum Warriors, existindo também um trecho mais cadenciado, o que possui bastante groove e nos remete bastante à ideia do hardcore, principalmente no que diz respeito ao gênero, pensando nos anos 90. Característica muito bem explorada, talvez até podendo ser considerado o próprio Agnostic Front como um dos precursores dessa ideia, dessas intenções, dessas variações de cadência para o gênero. Sendo que essa composição é também uma das faixas que possui videoclipe de divulgação, sendo um bom videoclipe, a qual apresenta mesclas entre o grupo se apresentando ao vivo, outras imagens de integrantes do grupo e amigos e familiares do grupo, caracterizando bem a intenção da composição também nas imagens. Algumas imagens, algumas cenas dos integrantes de um estúdio de tatuagem também, e enfim, bem a ideia que diz respeito que é a intenção principal da composição, sendo que essa é uma composição interpretada com muita expressão, muita energia, existindo eventuais contracantos e backing vocals que ajudam a elevar a qualidade do arranjo da composição, mantendo uma ideia de coro. Vejam o videoclipe da composição e deixem suas opiniões sobre ele. Continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Até a próxima, valeu! A segunda faixa do EP, chamada Dead to Me, é a faixa que eu considero a melhor, sendo também uma das faixas que está presente no álbum de estúdio chamado Warriors, também o mesmo álbum em que a faixa anterior está presente, sendo uma composição bem hardcore, o qual nos relembra bastante as intenções do grupo nos álbuns e nas composições do início dos anos 90,
até certo ponto com elementos do crossover, se é que a gente pode dizer assim, com alguns arranjos de guitarra, com riffs que nos lembram até certo ponto riffs de metal, fugindo um pouco da ideia do hardcore, embora a intenção de modo geral predominante, na minha opinião, seja justamente a intenção do hardcore. Uma composição veloz, embora nada extremamente veloz, nada exagerado, mas ainda assim veloz, existindo ótima intenção, muita expressão na sua interpretação, bem como muita energia, sendo o destaque da composição, na minha opinião, justamente os arranjos dos instrumentos de corda, embora a interpretação do arranjo de bateria e do arranjo vocal também mereçam atenção, existindo eventuais momentos com variações de cadência, o qual a velocidade fica um pouco de lado, dando espaço então a mais groove e sempre com uma timbragem, principalmente dos instrumentos de corda, das guitarras especificamente, sempre com muito peso, embora o arranjo de bateria também ajude a colaborar com a ideia do peso na intenção dos arranjos, sendo que essa é a outra faixa que possui videoclipe de divulgação, sendo que esse videoclipe, o áudio dele não foi extraído da versão em estúdio, sendo então uma gravação feita em uma apresentação ao vivo do grupo, onde eles pegaram então tanto as imagens quanto também o áudio para fazer a edição do videoclipe. Um excelente videoclipe que, como eu já falei, mostra o grupo em uma apresentação ao vivo. Deem uma conferida no videoclipe, deixem seus comentários sobre ele. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A terceira e última faixa do EP, chamada Break the Chains, é a única faixa existente no EP que é inédita, que não havia sido lançada em nenhum outro registro do grupo, sendo uma excelente composição mais uma vez, a qual mantém as mesmas características das faixas anteriores, embora aqui a velocidade não predomine como nas composições, como nas faixas anteriores, sendo uma composição menos veloz, mas existindo também muita energia e expressão, assim como variações de cadência na interpretação dos seus arranjos. Mais uma vez, eventuais contracantos e backing vocals ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si, existindo também, como eu já disse, variações de cadência em momentos mais cadenciados, os quais acabam priorizando a ideia do groove e também sempre o peso, principalmente no que diz respeito aos timbres utilizados nos instrumentos, em especial nas guitarras, mas também com o auxílio do arranjo de bateria, que ajuda em conjunto e em sincronia com os instrumentos de corda a dar essa intenção de mais peso. Mais uma vez, a expressão também é um dos grandes destaques, a energia colocada também na interpretação desses arranjos, outro grande destaque que merece atenção. Aliás, o grande destaque da composição, na minha opinião, está justamente na expressão da interpretação dos arranjos vocais, sendo muito bem interpretados, os quais nos lembram a composição como um todo, mas também a interpretação dos arranjos específicos de cada instrumento, bastante com as composições que o grupo havia gravado e lançado, composto no início dos anos 90, sendo uma excelente composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos,
Valeu! Então tá, galera, esses foram os nossos comentários sobre o quarto EP de hardcore lançado pelo grupo norte-americano, mais precisamente da cidade de Nova York, chamado Agnostic Front. EP esse que se chama For My Family, lançado no ano de 2007, mais precisamente no dia 25 de setembro de 2007. Um excelente EP, o qual possui 3 faixas, sendo que 2 delas estão presentes no álbum lançado no mesmo ano, álbum esse que se chama Warriors, assim como 2 das faixas existentes no EP possuem videoclipes de divulgação. Um EP que possui bastante energia e expressão na interpretação de seus arranjos, sempre priorizando muito a ideia do peso, o qual possui também frequentes variações de cadência, às vezes na mesma composição, na mesma faixa, mas também em relação entre uma faixa e outra, que apesar de ser um EP de hardcore, ele possui também influências do street punk, além de pequenos momentos pitadas apenas do crossover. E lembro vocês que vocês podem encontrar os comentários sobre o EP na íntegra no canal do Andamento Rápido do YouTube. Vá até o YouTube, procure pelo canal do Andamento Rápido, se inscreva e deixe seus comentários por lá, acompanhe todos os comentários sobre o EP na íntegra, faixa por faixa, e não esqueça de deixar suas curtidas por lá também. E já adianto para vocês que o nosso 25º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, mais uma vez não será um álbum a ser comentado, e sim uma demo de black metal de um grupo francês, mais precisamente da cidade de Antibes, região de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Até a próxima, um grande abraço, valeu!